a filosofia trabalha com coisas que são difíceis de medir. Ideias, Sim. emoções, Sim. pensamento. Quando o Platão fala sobre o mundo das ideias, aquilo é uma coisa totalmente impalpável, é uma ideia que beira uma coisa mítica, uma coisa de religião. O próprio Platão diz que a ideia a gente não vê. A Exatamente. gente não vê com os olhos. Uma ideia você intelige. Então você é estranho a filosofia querer provas de alguma coisa se ela trabalha com ideias impalpáveis. Eu acho que a ciência dessa de você repetir o processo e achar essas coisas caminha de um lado, e a filosofia serviria para outra coisa, para expandir a nossa cabeça para além daquilo. Por isso que eu estou dizendo para você que essa perspectiva de antagonismo da filosofia, a teologia, Ficou para trás. Ela é muito mais próxima da gente. O quê? Ela reflete mais o nosso jeitão de encarar fé e razão, teologia e fé como irreconciliáveis. Vamos deixar essas duas coisas em esferas distintas. Ou você tem fé ou você tem inteligência. Você não pode ter fé e inteligência ao mesmo tempo. Essas coisas são irreconciliáveis. Isso eu sinto na pele, assim, né? Pelo fato de que, por exemplo, em várias áreas, você ser ateu, você ganha um nível de respeitabilidade muito maior, porque você fala, você é cristão mesmo? Não, mas só que você não vai na igreja, você não é praticante, né? Como se isso fosse uma coisa menor mesmo, assim, tipo, não é possível que você acredita nessas coisas. Por isso que eu estou te dizendo que quando você faz um estudo real da história da filosofia, aí você fala, peraí, a gente está dando a Deus para uma questão como, por exemplo, Deus, de uma maneira muito ligeira. Como se a questão Deus não fosse uma questão importante para a própria filosofia. Como se a razão, todas as vezes que considerasse Deus como uma questão, ela perdesse a sua própria missão enquanto pensamento, enquanto fonte de faculdade de raciocínio. E é isso que eu acho que a gente precisa repensar, e foi por isso que eu escrevi aquele livro, para mostrar que a gente tem dois caminhos que me parecem ser muito claros hoje. E os dois, a meu ver, Vilela, não sei se você concorda com isso, mas para mim, os dois, eles não são, a meu ver, bons caminhos. Se você escolhe uma fé cega, uma fé sem razão, você não consegue justificar por que você pensa. Se você escolhe um caminho do outro lado, dizendo, não, eu vou trabalhar só com raciocínio, você não consegue lidar com questões que extrapolam o seu raciocínio, não porque elas são misteriosas, entende? Nos dois casos você está se limitando. Exato! Veja, quando você diz que algo é um mistério, essa coisa do mistério, o Leibniz fazia isso de maneira muito interessante, num livro chamado Teodiceia, né, que ele vai trabalhar a questão do mal. Ele vai dizer o seguinte, existem duas concepções de mistério. Uma concepção de mistério é aquela que o sujeito recorre a ela quando ele ignora. Então ele está afirmando um monte de crença, sabe? Então ele, na verdade, é um fideísta. E o que é um fideísta? Alguém que diz que a única coisa que deve pautar o seu conhecimento é a fé, e a razão deve estar fora desse movimento último. Né? Então, ele está dizendo que uma pessoa que caminha no fideísmo, nesse tipo de raciocínio, quando ela fica diante de uma questão difícil, ela simplesmente apela para o mistério. Ela diz, isso é um mistério. Mas essa afirmação do mistério não é uma afirmação racional, é um escapismo. É uma maneira de você fugir do problema do raciocínio. Agora, existe uma outra maneira de você recorrer ao mistério, que não é pelo fato do mistério representar algo extraordinário, fantástico, mas pelo fato de você reconhecer que o seu raciocínio tem limitações. E se o seu raciocínio tem limitações, isso significa que algumas coisas você pode conhecer e outras você pode ignorar. E o fato de você ignorar determinadas coisas não torna essas coisas irracionais. Elas podem continuar sendo racionais, mas elas estão para além dos nossos limites da razão. Então é nesse ponto que eu acho que tanto a razão quanto a fé, elas não, quando elas são vistas dessa maneira, elas estrangulam o ser humano. Eu entendo que uma pessoa, quando escolhe entre fé e razão, ela está num processo de desumanização. Ela está se fragmentando. Ela está dividindo uma coisa que não se divide.